Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Hoje à tarde, às 2 horas da tarde, nós teremos nossa live, né? Para a correção da nossa atividade da aula passada, certo? Não é a de hoje. A de hoje vai ficar para a próxima terça-feira, para a próxima semana, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre umas mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro, certo? Por volta do século XX, né? Que foi logo após, né? Aquela parte que nós tratamos na aula anterior sobre, né? O voto, né? Sobre o voto do cabresto. Então, o que foi que aconteceu? Nessa época, por volta do século XX, aconteciam muitos problemas urbanos ainda no Rio de Janeiro, né? E para melhorar esses problemas, o que foi que o governo tentou fazer, né? Ele tentou fazer umas reformas, né, para melhorar, né, o visual do Rio de Janeiro. As casas antigas que tinham muitas no centro do Rio de Janeiro e que pertenciam a pessoas pobres, né? O governo mandou demolir, né? Destruiu essas casas e as pessoas foram obrigadas a sair do centro, né? E morar em lugares mais afastados do centro, certo? Então, o Rio de Janeiro ele ficou com uma cara mais diferente, fizeram novos prédios, né? No centro, se modernizou mais. Nós podemos até observar aí na fotografia, né? Na página 258, né? A fotografia da Avenida Central do Rio de Janeiro em 1900 e a outra em 1906, certo? A mesma avenida após as reformas, né? Antes da reforma e após. Aí tem até uma questãozinha que vocês vão colocar, que mudanças ocorreram nesse lugar, né? Nessa época você pode escrever no caderno, né? Porque aí no livro não vai ter um espaço, certo? Então, na página 259, nós vamos ter o assunto de a revolta da vacina, né? O que aconteceu? Nessa época também, pessoal, o governo ele tinha medidas bastante autoritárias, né? Uma delas, né, foi decretar obrigatória a vacina contra a varíola, certo? Que estava tendo, né, um surto nessa época de varíola, certo? Então o governo obrigou a vacina, certo? As pessoas que não queriam se vacinar, que muitos não queriam, eram obrigadas violentamente a serem vacinadas. E também nessa época começaram, né, a surgir casos da doença febre amarela, que é transmitida através de um mosquito, né? Esse mosquito, ele também foi, né, uma revolta muito grande da população, porque os agentes de saúde, as pessoas que iam em busca de acabar com os focos dos mosquitos nas residências, entravam, né, violentamente dentro das casas, né, sem a pessoa permitir, e eram tratados com maior violência a população que se recusava em recebê-los e que deixar eles, né, fazerem um trabalho, certo? Então, isso causou uma indignação muito grande na população, né? E essa população se revoltou contra essas medidas autoritárias. Em 1904, houve a revolta da vacina. Essa revolta ela durou 4 dias, né? E se caracterizou por saques, né? A população toda revoltada na rua fazia roubos em lojas, faziam incêndios, apredejavam os prédios, né? Faziam toda aquela confusão, né? Para que o governo cedesse, né? E muitos revoltosos foram presos, mas, né, depois da revolta da vacina, né, não foi mais dado como obrigatória para tomar a vacina, certo? A pessoa tinha como se recusar, certo? Não era mais obrigada. Aí nós temos na página 260 uma atividade que vocês vão realizar, pessoal. Somente uma questãozinha, né?
que vocês vão fazer a leitura do texto e analisar a foto, né? E vão responder a letra A e a letra B. Qual acontecimento é tratado no texto e na charge, né? Você vai verificar. E na letra B, sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhorias para a população, você vai dizer, né, por que isso aconteceu. Nós chegamos ao fim do nosso capítulo, né? Aqui ao final nós vamos ter um resumo do que nós estudamos, né? Nós estudamos a Proclamação da República, né, que foi de 15 de novembro de 1889, né, onde Marechal Deodoro da Fonseca, né, fez a Proclamação da República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Nós vimos também o período da Primeira República, né, em relação à política do café com leite, onde Minas Gerais e São Paulo se revezavam, né. Durante a Primeira República foram realizadas reformas no Rio de Janeiro, como eu acabei de falar, né. A população pobre não foi beneficiada com o regime republicano, né, essas pessoas continuaram a viver em situação precária. Nós também, pessoal, vamos ter uma atividade na página 287 para vocês realizarem lá no finalzinho, certo? Do nosso módulo de História. E vocês vão fazer a primeira página, que é a 287, certo? Que vocês vão estar respondendo nessa página sobre o nosso assunto que nós já estudamos, que no caso foi o primeiro capítulo do nosso terceiro módulo, certo? Vocês vão marcar com X, né, as alternativas corretas e circular as incorretas, né, circular as palavras que estão tornando essas afirmativas incorretas. E na segunda questão você vai falar um pouco sobre o assunto que você mais gostou de estudar no capítulo, certo? Então, essa atividade nós vamos corrigir na próxima terça-feira, né, via live. E vocês vão responder e me mandar as fotos pelo privado.